Como demitir sem culpa? Uma demissão justa, principalmente para quem já passou do período de experiência, ela passa por, primeiro, definir claramente as responsabilidades do funcionário, usando matriz de responsabilidades. 2, o funcionário foi treinado em cada tarefa da matriz de responsabilidades. 3, o funcionário teve feedback apontando os pontos que não estavam legais. 4, o líder tentou ajudar no plano de melhoria do funcionário. 5, o funcionário teve tempo, mais ou menos 3 meses, para poder melhorar. 6, você sentiria alívio se hoje aquela pessoa pedisse demissão? Se sim, você pode demitir sem peso na consciência, pois é absolutamente justa a demissão. Questão. Então, pessoal, entrando aqui em cada ponto, o que a gente precisa ter em mente? Para que eu seja justo em uma demissão, principalmente para aqueles colaboradores que já passaram dos 90 dias que geralmente as empresas têm em período de experiência, porque durante esse período, de fato, muitas vezes a gente precisa ser mais rápido e não tem tanto tempo para adaptação. Mesmo no período de experiência, a gente precisa ter definido matriz, dar feedback, etc. Mas aqui pensando principalmente no colaborador que passou desse período. O que é fundamental para eu ser justo? Para eu cobrar uma pessoa, eu preciso ter definido claramente qual é a responsabilidade dela. Eu preciso ter definido claramente o treinamento, ou seja, eu preciso ter definido o que ela faz, eu preciso ensiná-la como que ela deve fazer, como que é o padrão a ser feito. Eu preciso dar feedback para ela se não estiver indo bem. Então, o que você vai fazer? Como você vai fazer? E se não estiver indo bem, o que não está legal? Próximo ponto que eu preciso ter em mente é que eu preciso dar um prazo para que, depois desse feedback, para se ajuste, eu preciso já deixar isso claro. Olha, a gente vai combinar aqui 3 meses, ou a gente vai combinar 1 mês, para que a gente sente de novo e avalie junto como é que foi o desenvolvimento nesses pontos que eu apontei que não estão legais. O próximo ponto, é legal que no feedback eu ajude ela a traçar um plano de melhoria, tá? Então, sempre que possível, é legal que o líder ajude a traçar esse plano de melhoria para que ela consiga se adequar. Então, você tem que ter essa disponibilidade, poder ajudar nisso. E o último ponto é eu ter essa visão, que eu acho que é um pensamento muito simples, mas muito interessante, que geralmente as pessoas que a gente deveria ter demitido, a gente sentiria alívio se amanhã ela sentasse aqui e pedisse demissão, ou seja, tomasse a atitude que você gostaria de tomar, mas que está sem coragem. Então, o grande ponto aqui, pessoal, é esse. Faz parte de liderar, infelizmente, participar desse tipo de coisa que ninguém quer, que não é legal, mas que às vezes é necessário, que é a demissão. Tá? Então, se eu postergo isso, se eu deixo de fazer isso, que é papel do líder, eu acabo começando a contaminar e enfraquecer meu time. Então, eu preciso sim demitir quem não se enquadra, mas eu preciso também, para não estragar a cultura, gerar insegurança e gerar uma sensação de que a liderança não está sendo justa, eu preciso ter esses cuidados para tomar uma decisão de demissão muito bem pensada e pautada. Eu preciso ter definido o que a pessoa deve fazer, eu preciso ter treinado essa pessoa, eu preciso ter dado feedback do que não estava legal, eu preciso ter me disponibilizado para ajudar esse plano de melhoria dela, e eu preciso ter essa consciência de se realmente é uma pessoa que amanhã sentasse aqui e pedir demissão, se eu sentiria alívio ou não, porque provavelmente se eu sentiria alívio é uma pessoa que não se enquadra mais na cultura do nosso time. Então tenham esses cuidados e com isso vocês vão demitir as pessoas com a consciência tranquila e de forma mais justa possível. Não esqueça de se inscrever no canal e entrar para o Clube do Líder.